E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o Professor Pinguim e hoje estamos juntos para cumprir um negócio que eu deixei aberto por muito tempo. Eu admito que eu esqueci que eu tinha prometido isso, que logo que eu gravei o primeiro vídeo de anedota do aluno da camisa azul, que é um dos meus vídeos de anedota favoritos. Se vocês quiserem, vocês não viram ainda, recomendo fortemente que vocês vejam, tá passando o cardzinho aqui em cima de mim. Basicamente é um vídeo onde eu conto uma história que acontece com o aluno envolvendo uma questão de prova. No entanto, eu prometi, e eu tinha esquecido dessa promessa, eu estou cumprindo ela hoje, mas ela ficou no limbo da minha mente por um bom tempo, que é o fato de que ela envolvia uma questão de prova que eu não disse como resolvia. E esse vídeo é sobre como resolver aquele exercício de prova. É um exercício simples, é da primeira prova, da primeira disciplina que você faz quando você faz um curso de exatas. E eu espero que vocês gostem da resolução desse exercício de hoje. Bora lá, vamos começar? Então vamos começar esse exercício resolvido. O enunciado dele é bem direto. Era uma questão de uma prova que eu propus para os meus alunos. Eu gosto de colocar questões diretas. Sejam os pontos A, coordenada 0, 5, menos 3, B, 6, menos 4, 0, C, menos 2, 1, 1, do espaço R3. Classifique o triângulo ABC em relação aos lados e em relação aos ângulos. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeiro, como determinar a distância entre dois pontos. Se você tem um ponto A, coordenada XYAZA, ponto B, coordenada XBYBZB, então a distância entre os pontos é, se você quiser usar a fórmula estendida, raiz de xb menos xa quadrado mais yb menos y quadrado mais zb menos ea quadrado. Ou de uma notação mais compacta, mais simples, raiz de delta x quadrado mais delta y quadrado mais delta z quadrado. Que é basicamente Pitágoras em 3D. Outra coisa, a gente tem que saber como classificar um triângulo em relação aos lados. O triângulo, se ele tem os três lados iguais, ele é dito equilátero. Se ele tem dois lados de mesma medida e um terceiro lado diferente, ele é dito triângulo isósceles. E se ele tem três lados de medidas diferentes, ele é dito um triângulo escaleno. Outra coisa, a gente tem que saber classificar o triângulo em relação aos ângulos. Se todos os ângulos têm medidas menores que 90 graus, ele é dito um triângulo acutângulo. Se ele possui um ângulo reto, ele é chamado triângulo retângulo. E se ele possui pelo menos um ângulo com medida maior que 90, ângulo obtuso, ele é chamado triângulo obtusângulo. Existe uma proposição que ajuda a gente a calcular isso sem precisar mexer com os ângulos propriamente ditos. Que se você tem um triângulo com lados de medidas ABC, e só por uma questão de nomenclatura vamos dizer que o maior lado é o A. Se você tem no triângulo que A quadrado é menor que B quadrado mais C quadrado, o triângulo obrigatoriamente é acutângulo. Se A quadrado for igual a B quadrado mais C quadrado, que é o teorema de Pitágoras, ele é retângulo, e o teorema de Pitágoras só funciona em triângulo retângulo. É uma confirmação da mesma coisa. E se A quadrado for maior que B quadrado mais C quadrado, ele é obtusângulo. O único cuidado que você tem que ter é que essa proposição vale assumindo que A é o maior lado. Se A não for o maior lado, quando você for fazer a conta, ele inevitavelmente vai dar o primeiro caso e você vai chegar que o triângulo é acutângulo sempre, mesmo se ele não for. Então, se for usar isso, cuidado, A tem que ser o maior lado. Então vamos resolver a questão da prova do professor Pinguim. Para fazer a classificação, a gente precisa das medidas dos lados. A medida do lado AB é a distância do ponto A para o ponto B. E a gente calcula isso usando a formulinha de distância, que substituindo os valores vai ficar raiz de 126. A medida do lado AC é a distância entre A e C. Usa a mesma fórmula de distância, substitui os pontos, substitui os valores, vai dar a raiz de 36, que é 6. Esse é um valor exato. E a medida do lado BC vai ser a distância entre o ponto B e o ponto C. Joga a fórmula de novo, substitui os pontos de novo, e aí a gente vai ter que a distância de B até C é raiz de 90. Então os lados medem, respectivamente, raiz de 126, 6, raiz de 90. Mesmo sem calculadora, que não podia usar na minha prova, dá pra ver que esses três números são distintos. Então, esse triângulo é com certeza escaleno. E de dizer isso, você já ganhou 1,5 dos 2,5 pontos que essa questão valia. Em relação aos ângulos, a gente vai usar aquela proposição. O maior lado é raiz de 126. 6 não é o maior lado porque 6 é raiz de 36. Na verdade, ele é o menor dos três lados. Então, o maior lado é raiz de 126. Então, vamos comparar esse valor ao quadrado com a soma dos outros dois valores ao quadrado. E aí, raiz de 126 ao quadrado dá 126. 6 ao quadrado dá 36. Raiz de 90 ao quadrado dá 90. 90 com 36 também dá 126. Como eles são iguais, o triângulo é retângulo. Então, o triângulo é escaleno, porque os lados eram diferentes, a gente viu isso agora há pouco, e ele é retângulo,
E isso é a resposta final, 2,5 pontos na minha prova, dando destaque maior ainda, encerramos aqui. E é isso, era o gabarito da primeira questão, da primeira prova, da primeira disciplina que a galera fez comigo quando era bicho. Ah, Pinguim, eu achei a sua questão muito fácil. Era a primeira questão da primeira prova, da primeira disciplina. Se eu sou um professor coach ou não, eu deixo para os meus alunos que foram meus alunos avaliarem. Mas essa questão em si era uma questão simples, eu tinha esquecido que eu tinha prometido. Outro dia eu fui rever os vídeos de anedota e eu vi que eu tinha prometido que ia fazer esse vídeo para vocês. E talvez na época da publicação já faça quase um ano da publicação desse vídeo de anedota. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado e quero lembrar vocês, se vocês quiserem fazer um comentário, fazer um pedido, fazer um elogio, às vezes eu mereço, dar uma sugestão de algum tema para abordar no futuro ou fazer um pedido de algum tema que você tenha dificuldade, pode deixar um comentário aí embaixo ou se preferir um contato direto, ó, passando aqui meus contatos diretos, para deixar o canal mais interativo, mais participativo, com todo mundo participando e dando ideias. Muito obrigado por terem me assistido aqui e eu espero de verdade poder ver vocês num vídeo futuro, falando de algum outro tema, talvez resolvendo a questão, ou contando uma anedota. Até a próxima, pessoal. Obrigado por hoje.